Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje vamos trabalhar uma receita muito tradicional, é a cuca alemã, tá? E por isso eu quero deixar muito claro, principalmente com os alemães. Pessoal, essa é uma receita que eu recebi com todo o carinho de uma senhora na cidade de Curitiba e eu venho trabalhando com ela nas minhas aulas. Porém, eu não tenho a certeza se ela é realmente a clássica, realmente a original. Portanto, podemos chamar tipo cuca alemã ou cuca alemã com todo o carinho dessa senhora que me deu essa receita com tanto amor. Tudo bem? Vamos trabalhar com dois fermentos, o fermento seco e o fermento natural, naquele esquema nosso. Se eu quiser trabalhar só com o fermento natural, eu faço a isca normal e não utilizo o fermento seco, não faço o procedimento para utilizar o fermento seco, que é a esponja. Então daí a gente faz a receita normal, tradicional, vai para a fermentação longa, volta, a gente coloca na forminha, deixa fermentar novamente, coloca o recheio e assa. Se eu for fazer somente com o fermento seco, daí eu não utilizo o fermento natural. Faço a esponja do fermento seco, normal, e aí a nossa fermentação ela é mais rápida, tá? Então vocês têm a opção de fermento seco, ou de fermento natural, ou dos dois, como eu gosto de utilizar. Tudo bem? Vamos para a receita cuca alemã. Vamos para mais uma receita com a utilização do fermento natural, tá? Ele fica na geladeira, guardadinho, bonitinho. E agora que a gente vai utilizar para fazer o nosso pão, nós precisamos ativar esse fermento. É o que a gente chama de isca, tá? Geralmente a gente utiliza 30% sobre a quantidade de farinha. Vamos utilizar nessa receita 300 gramas de farinha. Então eu tenho aqui a mistura para ter 90 gramas de fermento. A gente vai arredondar para 100 gramas. Então eu tenho 50 gramas de fermento natural que eu acabei de tirar da geladeira. Tenho 25 ml de água e 25 gramas de farinha. Nós vamos fazer essa mistura e deixar ele dobrar de tamanho. Quando ele dobrar de tamanho, nós vamos fazer um teste na água e ver se ele está devidamente ativo. Então vamos lá. Iniciamos misturando a água com o fermento natural, tá? Ó, a gente mistura bem, deixa bem diluído nessa água. Ó. E agora a gente acrescenta a farinha. Vamos lá. Agora a gente faz a mistura, fica uma massinha parecida com um mingau, tá? Um pouquinho mais grosso, ó. Pessoal, chefe, tem proporções na internet que é 1 para 2 para 3, 1 para 2 para 2. O senhor utiliza 2 de fermento, 1 de farinha, 1 de água? É isso mesmo, pessoal. Cada padeiro tem a sua proporção da isca. Cada padeiro sabe como que o seu fermento trabalha. Então eu gosto mais de trabalhar com uma quantidade maior de fermento, uma de água e uma de farinha, tá? Ó. E agora nós temos a nossa mistura. Já está pronta, bonitinha. Agora a gente vai colocar num recipiente e vai deixar ele dobrar de tamanho. E o nosso fermento está aqui, agora a gente vai acompanhar o crescimento dele. Vamos lá. E após 1h30, o Antônio dobrou de tamanho e a gente faz o teste na água agora para ver se ele está devidamente ativo. Vamos lá, um pouquinho de fermento na água. Olha lá, galera, ele ter boiado significa que ele está com a fermentação ativada. Vamos para a receita. E vamos preparar a esponja da nossa receita. Tenho aqui 50 gramas de farinha. Essa farinha aqui, ela vai ser a tipo 1, por quê? Porque a gente quer um pão macio. Eu tenho aqui 5 gramas de fermento seco e tenho 50 ml de leite. O leite também significa
que o nosso pão vai ser macio. Então nós vamos misturar esses 3 ingredientes e deixar ele agir, o fermento agir. Em 15, 20 minutos nós vamos ter a consistência de uma pasta para a consistência que a gente chama de uma esponja. A gente vai ter uma massa mais aerada. E aí a gente começa a nossa receita, tudo bem? Então vamos lá. A gente mistura os ingredientes secos. E aí a gente coloca o leite 100%, ó. E nós vamos formar uma pastinha. Ó. Por que a gente faz a esponja nesse preparo? Porque a quantidade de açúcar é muito grande, né? É um pão muito doce. Então a gente precisa acordar esse fermento para que ele tenha uma reação melhor na nossa massa. Sempre que a gente possui um pão com uma quantidade de açúcar maior, que a gente perceba que ele vai ser um pão doce, aí a gente precisa fazer a esponja. Chefe, eu posso fazer a esponja para qualquer pão? Você pode fazer a esponja para qualquer pão, não tem problema nenhum. Só que tem pães que são necessários. Tem pão que a esponja é fundamental, tá? E nesse caso hoje ela é fundamental. Vamos fazer aqui então uma pasta e deixar crescer. Vamos lá. Olha lá, é só mistura mesmo, não precisamos dar ponto nenhum, tá? A consistência de uma pastinha e agora a gente vai deixar fermentar 15 a 20 minutos, tá? E a nossa esponja já teve a sua reação, olha lá, que legal, né? A quantidade de farinha, quantidade de leite e o fermento gerou esse resultado aqui, tá? Então agora nós vamos para os ingredientes da nossa receita, vamos lá. Temos aqui 300 gramas de farinha, farinha tipo 1, por quê? Porque eu quero um pão mais macio, então é uma farinha mais fraca. Lembrando que já foi 50 gramas aqui, tá? Então no total da receita são 350 de farinha. Aqui eu tenho 300, aqui eu tenho 50. Temos aqui 150 gramas de açúcar. Isso mesmo, é a característica desse pão, é um pão mais doce, tá? Tenho uma unidade de ovo inteiro, clara e gema. Tenho os 100 gramas de fermento natural, olha lá, ativado, né? Vocês viram a ativação, boiou, tá tudo tranquilo, tá? Apesar de ser 350 de farinha, nós vamos trabalhar com o fermento natural e o fermento seco junto. Então eu não tenho a necessidade de ser 30% exato, tá? Então 100 gramas do nosso fermento é suficiente. Nós temos aqui a nossa esponja, nós temos 180 ml de leite, tenho 50 gramas de manteiga e tenho 5 gramas de sal. Vamos iniciar então um método direto. Pessoal, só relembrando, vamos utilizar os 2 fermentos, tá? Se eu não tiver o fermento natural, como que eu faço essa receita? É só tirar esse cara. E eu faço a receita com os mesmos ingredientes da mesma forma. Só que a esponja é necessária, sempre, tá? Se eu quiser fazer a minha cuca só com fermento natural, eu não faço esse processo. Eu coloco aqui 350 ml, eu coloco aqui 180 mais os 50 ml que a gente utilizou na esponja e eu não utilizo o fermento seco. E aí eu tenho a receita da nossa cuca só com a fermentação natural. Aí a gente vai fazer a mistura e deixar ela fermentar por um período mais longo. Tudo bem? É isso que muda da utilização dos 2 tipos de fermento para utilizar um fermento ou outro, tá? Então vamos lá. O que é o método direto? A gente mistura os ingredientes secos, faz um buraquinho, coloca o líquido e vai misturando, tá? Nesse processo específico, pessoal, não existe ponto de véu nessa receita. A gente vai ter uma receita bem macia, bem hidratada, quase parecida com um bolo. Então nós vamos utilizar uma colher já no início, tá bom? Vocês vão entender o porquê da gente fazendo a receita, tá? Então aqui a gente mistura o açúcar, ó. Mistura os ingredientes secos. Faz o buraquinho. E aí nós vamos colocar todos esses ingredientes líquidos aqui, tá? Vamos lá. Começamos pelo ovo. Agora vem o nosso fermento natural.
100%. A nossa esponja. O líquido, pessoal, é 100%, tá? 100% sem, nós não vamos ter o processo da sova. Então nós vamos só misturar esses ingredientes. Lembrando, é uma característica da receita, tá? Ó. Como a gente já diluiu o fermento seco na esponja, então eu posso colocar a minha manteiga agora também, tá? Então ela vem nesse momento. Lembrando, pessoal, de deixar a sua manteiga na consistência de uma pomada, ó, tá vendo? Para ela dissolver melhor nesse preparo. Se eu tiro da geladeira e coloco aqui, ficam uns gruminhos de manteiga, difícil de misturar, tá? Então tira um pouquinho antes da geladeira para a gente utilizar na receita aqui, ó. Pessoal, é bem diferente mesmo, tá? A gente vem com vários processos nas várias receitas que a gente tem no canal. E essa aqui é uma receita inusitada, onde a gente vai misturar tudo, não vai dar o ponto de véu, tá? Ó, pego aqui agora essa colher e começa a misturar, ó. Nós vamos misturar aqui até todos os ingredientes ficarem homogeneizados. Olha lá, pessoal, a consistência, ó. Viu por que não dá para sovar com a mão? Tá? Agora a gente entra com sal, sem medo de ser feliz. E vamos continuar misturando, tá? Não estou preocupado com o ponto de véu aqui, tá? É só homogeneizar mesmo. Vamos lá. E nós chegamos no ponto que a gente queria, ó. Tá? Bem homogeneizado, tranquilo. Agora, pessoal, nós já vamos colocar nas forminhas, tá? Aqui, vocês já perceberam que não tem modelagem. Então nós vamos pegar duas forminhas, nós vamos pesar isso aqui e dividir, tá? Em duas unidades. Uma nós vamos fazer de goiabada e uma nós vamos fazer de doce de leite. Vamos lá. Temos aqui então as duas forminhas. Eu tenho aqui 890 gramas de receita pronta, tá? Então nós vamos dividir 450 em cada forminha. Essa forminha, pessoal, eu tenho aqui, ó, 18, tá, de diâmetro por 5 de altura, tudo bem? É uma forminha própria que a gente encontra em loja de confeitaria, que eu não preciso untar, é só colocar a massa direto, tá? Então nós vamos colocar 450 aqui e 450 aqui, tá? Vamos lá. E vamos agora nivelar essa massa, tá? Para que ela fique homogênea. Para isso, ó, um pouquinho de água, uma colher, aí eu molho a colher e venho passando aqui, tá? Ó. Se eu não molhar a colher, ela gruda, tá vendo? Ó? Então não tem problema essa água que vai aqui na cuca, tá? Ó. Aí nós vamos nivelando, deixando ela bem certinha no fundo da forminha, ó. A massa está nivelada no fundo das formas. Agora a gente vai levar para fermentação, tá? Até quando? Até a gente chegar na borda da forminha, tá? Faltando praticamente um dedo para a gente atingir a borda da forma. Aí nós vamos colocar o sabor característico, um lado goiabada, outro lado doce de leite, e nós vamos jogar uma farofa em cima. E vamos para a farofa que vai em cima da nossa cuca, olha lá. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar, tá? Esse açúcar aqui é cristal, mas pode ser o refinado também. Eu tenho 70 gramas de farinha de trigo, a mesma farinha que a gente está usando na receita. E eu tenho 50 gramas de manteiga. O que a gente vai fazer agora? Uma farofa. Nós vamos misturar esses três ingredientes e deixar descansar, tá? Chefe, eu posso saborizar essa farofa?
Você pode colocar raspa de limão, raspa de laranja, você pode colocar um pouquinho de canela, se você gostar, você pode colocar um pouquinho de noz moscada, aí vai depender do sabor que você quer para a sua cuca, tá? Eu vou fazer o tradicional, sem sabor nenhum, respeitando o clássico, mas fiquem à vontade, é uma tela em branco, tá? Então aqui a gente só mistura os ingredientes, ó, vamos lá. E a gente vai fazendo a farofinha, como? Com as duas mãos, a gente pega e faz isso aqui, ó. Tá? Ó. Até dissolver bem essa manteiga, esse açúcar e esse trigo. E temos a nossa farofa pronta, olha lá, ó. Tá? A gente não pode sovar, não pode apertar, senão essa manteiga e essa farinha começa a juntar e vira uma massa, né? Então nós temos que ser delicado e deixar na consistência de farofa mesmo, tá? Agora a gente vai deixar descansar para colocar quando a cuca estiver fermentada. Vamos lá. E temos aqui a nossa goiabada, que vai ser um dos sabores da nossa cuca. Como que a gente faz para cortar ela mais tranquilo, sem a faca ficar grudando na nossa goiabada? Nós vamos passar ela na farinha de trigo, ó, tá? Empanando aqui, ó, a nossa goiabada. E eu consigo cortar ela mais fácil. Como ela vai no meio do pão, não tem problema essa farinha, tá? Agora a gente vai fazer assim, ó. Corta aqui. E aqui a gente corta esses palitinhos aqui, ó. Tá? Então vamos lá. E a nossa cuca fermentou, olha lá, coisa linda. Pessoal, lembra que a gente combinou um dedinho da forma, ó? Um dedinho antes de chegar, tá? Agora a gente vai colocar o recheio. Goiabada de um lado, doce de leite do outro, cobrir com a farofa e levar para o forno. Então vamos começar aqui com a goiabada, ó. Lembra que a gente cortou essas tirinhas aqui, ó? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Tranquilo, tá? Só colocar aqui em cima e dar uma apertadinha, ó. Não vai lá dentro da massa, tá? Ó. Vamos colocar em toda a região da nossa cuca aqui, ó. E agora a gente vem com doce de leite, ó. Doce de leite em pasta, tá? Pode ser também o doce de leite cozido, aquele leite condensado que você leva para cozinhar. Também fica legal. Então agora a gente vai pegar pequenas porções do doce de leite e colocar na massa ali também, tá? Vamos lá, ó. Com o apoio de uma outra colher, aí a gente começa a colocar, ó. E agora a gente finaliza com a nossa farofa, ó. Tá? Sem dó, hein, galera? E agora vamos para o forno com a nossa cuca. Ó, vamos agora com o forno turbo a 160 graus. Por quanto tempo? 20 a 25 minutos. Tudo bem? Forno bem baixo mesmo, tá? Por quê? Porque é um pão doce. Se a gente não tomar cuidado, carameliza o açúcar e a gente tem a massa crua. Então 160 graus, forno turbo, 20 a 25 minutos. No forno de lastro, 200 graus de teto, 180 de base, de 30 a 35 minutos. Em casa, pessoal, vamos deixar num forno médio baixo, tá? Seria 200 graus em casa. Vai demorar em média 40 minutos, tá? Todos sem vapor, tudo bem? Vamos lá.
E a nossa receita saiu do forno, olha lá, bem douradinha, né? Aqui a goiabada, ó, nessa parte aqui, ó, tinha uma quantidade grande, deu uma afundadinha, não tem problema. A quantidade de farofa foi legal, né? Agora a gente vai deixar esfriar e nós vamos cortar para ver o resultado por dentro desse pão aqui. Vamos lá. Vamos cortar aqui então a cuca de doce de leite. Vamos cortar um pedaço. E a gente vai analisar como que ela ficou por dentro, maciez. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Ó, textura, tá? Bem macia. Essa consistência aqui, ó. Quantidade de recheio, quantidade de massa. Isso aqui dá pra gente escolher também. Quanto menos massa numa forma maior, mais baixinha ela vai ficar, tá? Mas é ideal que tenha o pão e tenha o recheio aqui em cima. E agora vamos ver a cuca de goiabada. Vamos lá, cortar um pedaço. Olha aí, pessoal. Da mesma forma. Analisar a maciez, ó. Tá? Quantidade de recheio tá legal. Encerramos mais uma aula no canal Chefe Mancuso. Hoje, cuca alemã. Olha lá. Pessoal, um preparo simples, tranquilo, porém temos que respeitar o processo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam aí que a gente está com algumas mudanças no canal. É claro que é para melhorar. Vocês estão pedindo e a gente está levando mais informações. A gente está deixando tudo mais organizado para que vocês tenham a melhor experiência aqui no canal, tá? Quero agradecer ao Nelore de Ouro, na cidade de Presidente Prudente, que nos fornece os insumos e o espaço para a gravação do vídeo. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas e seus comentários aqui embaixo mesmo, tá? A gente vai fazer de tudo para responder vocês com a maior agilidade possível. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, beijo, outro, tchau!